Acredite, as revisões sistemáticas falam que diversos pacientes que apresentam grandes mecânicas com torque, principalmente quando a gente pensa, por exemplo, mecânicas com intrusão, as possíveis perdas ósseas elas são muito grandes. Bem, pessoal, sejam todos bem-vindos mais uma vez. Então, aqui é um espaço que a gente vai conversar com vocês sempre sobre uma ortodontia diferente, uma ortodontia que fala sobre inovação. E estou muito feliz hoje, né? Porque a gente hoje foi um dia muito corrido no consultório. Quinta-noite é dia de fazer live. E queria convidar você para que, se você tiver aí, tem algum amigo que quer saber um pouco mais sobre ortodontia, compartilhe esse vídeo ao vivo com ele para estar assistindo, tá certo? E hoje a gente vai falar um dos temas, mais uma vez, continuando, né? Que é muito divergente, né, na ortodontia, que é falar de fio retangular. E falar do torque também. Por que torque, né? Porque por diversas vezes, quando a gente pensa no torque, muitas pessoas falam, eu só vestibularizo e lingualizo com torque. Eu só faço vestibularização com torque. E de fato, o torque, ele entra sendo aí uma das grandes, talvez, pautas, né, de possíveis mudanças ao longo do tempo. Não que quando a gente fala sobre torque em fio retangular, é algo que vai deixar de existir. Mas o torque em fio retangular, principalmente quando a gente conversa com vários colegas que têm diversas experiências, né, com o que eu pude presenciar também. Então, sempre que a gente conversa com pessoas que têm muita experiência em ortodontia, o que essas pessoas normalmente falam, e o que eu pude presenciar também, eu posso presenciar na clínica, é que o torque, ele é um movimento que pode ser perigoso, né? Principalmente quando a gente pensa em torques excessivos. Então, vamos supor que eu imagine um torque, vamos supor que eu queira fazer um torque no meu paciente, e um paciente que tem um periodonto fino. Eu entendo que esse torque ele é muito complexo. Então, a gente vai falar hoje aqui para vocês sobre torques do jeito que são falados. Então, torque de 7 graus, torque de 10 graus, torque de 15 graus. Será mesmo que esses torques eles são a melhor opção? O que eu quero trazer aqui é essa pergunta, né? Será que o torque, a aplicação desse movimento, que ele é mais radicular do que coronal, do que da coroa, será que esse é o melhor movimento para que eu consiga, né, fazer uma lingualização? E aí, pessoal, é muito comum, escute só, ontem uma colega me enviou um áudio, ela é dentista, ela passou no exército e ela está fazendo triagem de vários pacientes, né? E o que ela me perguntou ontem por áudio, coincidentemente, perguntando, olha, eu estou vendo muito caso de tratamento ortodôntico e as pessoas simplesmente elas estão tendo muita recessão gengival. Gente, eu me preocupo muito com recessão gengival com os meus pacientes, porque de fato, quando a gente para pensar, a ortodontia deveria ser algo para se fazer só o bem, e na verdade não, nem sempre é, não é verdade? E aí eu quero trazer para vocês hoje casos clínicos. Então, se você está assistindo agora, não perde, porque a gente vai estar mostrando casos clínicos aqui do consultório, né? Fotos intraorais, para a gente estar discutindo justamente assim, como eu fazer esse torque, como eu fazer um movimento, e aí esse movimento dentário não causar esse problema periodontal. Acredite, as revisões sistemáticas falam que diversos pacientes que apresentam grandes mecânicas com torque, principalmente quando a gente pensa, por exemplo, mecânicas com intrusão, as possíveis perdas ósseas elas são muito grandes. Então, o que eu quero chamar a atenção aqui, e a pergunta é, talvez você esteja começando a ortodontia agora, ou talvez não conheça tanto, mas eu vou te dizer, pessoal, acredite, diversos pacientes que foram tratados com fio retangular apresentam reabsorção radicular, recessão gengival e perda óssea devido às mecânicas em fio retangular e torque. Quando a gente pensa para falar do torque, né, quando eu digo torque, é torque em fio retangular, a gente já para pensar, por exemplo, no artigo que a gente publicou há pouco tempo. E aí, João, um artigo muito legal que fala sobre como o torque no preparo ortocirúrgico ele pode influenciar, sim, nas questões da recessão gengival, né? E aí isso é muito importante que a gente pare para pensar, tá certo? Então a gente vai estar apresentando alguns casos clínicos hoje aqui. Essa live está sendo apresentada, então se você tiver aí e quiser fazer alguma pergunta, muitas pessoas têm interagido dizendo, professor, eu gostaria de assistir depois, a gente está disponibilizando algumas lives posteriormente para que você possa ver, tá certo? Vamos lá, João, próximo slide.
Então, pessoal, o que eu quero mais chamar a atenção, você que está assistindo ao vivo ou está assistindo gravado, o que eu quero mais chamar a atenção aqui é te fazer uma pergunta. Você acha que o torque, aonde ele imprime um movimento mais radicular, e esse movimento que ele é mais na raiz do que a coroa, ele pode causar alguma problemática? Eu vou te dizer que se eu posso inclinar a minha coroa, seja vestibularizando ou lingualizando, a partir de um movimento que não seja radicular, que eu não envolva uma força no periodonto tão grande, as chances de trauma elas são bem menores. A gente apresenta, pessoal, e a gente tem sempre falado muito sobre como muitas vezes o torque, principalmente para paciente de periodonto fino histórico de trauma, ele tem apresentado tanta questão de recessão gengival. E aí a gente quer falar para vocês justamente levantar esse tipo de pauta, né? Sobre o torque de fato. Vamos passar para o próximo, por favor, João, para a gente conversar sobre a questão do torque. Então, o que é que normalmente, desde a questão da especialização, se você tem interesse da ortodontia, ainda não conhece e quer entender um pouco mais sobre isso, por diversas vezes, pessoal, o alicate de torque, em que a gente mensura torques de 7, 10 e 15 graus, né, em média, a gente normalmente, quando a gente mede em fio, né, a gente vê que o fio de torque ele é apresentado pequenos movimentos serem de 7 graus. E aí você pode falar, professor, mas eu sou formado no Mechanical Edgewise. Eu faço esses torques a todo momento. A dobra faz parte da minha filosofia. E aí eu vou afirmar que, de fato, existe uma imprecisão na técnica do torque quando eu só quero fazer ele em Mechanical Edgewise, por exemplo. Porque muitas vezes, como a gente sabe, a ortodontia, a gente aplica um torque e esse periodonto, ele está problemático. Né? O periodonto do paciente, ele não está muito legal. E aí você pode dizer, professor, mas poucas pessoas hoje fazem torque? Não, não. O torque ele é extremamente feito. A gente consegue identificar muitas pessoas que fazem ainda esse tipo de torque. E aí, João, talvez você não saiba, e apresentar para você uma ideia de que o torque, por diversas vezes, ele não só causa recessão gengival, como eu posso apresentar uma despadronização da oclusão do meu paciente. Como assim, professor? Não estou entendendo. O meu paciente, a natureza compensou completamente quando eu coloco um fio retangular, esse dente, ele descompensa. Eu tenho, por exemplo, um paciente classe 2 compensado pela natureza, que naquele momento em que eu aplico o fio retangular, ele vai ter uma despadronização dessa mordida. Né? E aí a gente sempre costuma dizer uma frase que é muito interessante, que a natureza sempre é o primeiro ortodontista né, do paciente. Se a gente tem um paciente, por exemplo, classe 2, eu entendo que, de fato, esse paciente que ele é classe 2, ele vai ter a natureza tentando compensar ao longo da dentição mista, principalmente, né, ao longo da infância. E na fase adulta, se eu imprimo um fio retangular, ele pode causar, de fato, um problema. Então é isso que eu quero chamar sempre a atenção nas aulas, é que se a gente encontrar alternativas para poder tornar a ortodontia mais segura, certamente é o que eu quero para o meu paciente. Então imagine, eu sempre costumo falar, João, a responsabilidade que é para a gente, ortodontista, tratar um paciente e não causar problemas relacionados à questão de trauma, né? Então, o áudio que eu estava falando do WhatsApp, que era justamente a dentista perguntando se realmente é assim, se a ortodontia realmente causa muitos traumas, muitas recessões gengivais, e eu disse que não é comum acontecer isso, né? E se acontece por diversas vezes, é algum descontrole da mecânica. E isso é que a gente quer chamar sempre a atenção, né? Como o descontrole da mecânica, ele é passível de eu, de fato, ter um problema relacionado. Então, vamos voltar aqui, João. Tá a apresentação do alicate na tela. E é muito curioso porque ao longo da nossa formação como dentista, ao longo da nossa formação, a gente cria algumas tabelas, e aí essas tabelas a gente reproduz no ensino, né? E a gente consegue ver justamente que existe uma meta, né? Por exemplo, se eu tenho um fio retangular, por exemplo, na Mechanical Edgewise, que menos pessoas fazem hoje em dia, mas mesmo na Straight Wire eu tenho um padrão. E aí esse torque, quando eu digo que é um padrão, eu considero que meu paciente ele não tem degrau maxilomandibular.
Eu considero que o meu paciente, pessoal, ele não tem um problema, né? E aí, como a gente pode perceber aqui na tabela, eu consigo observar, por exemplo, quando eu imagino a região de canino, eu não quero um torque, né? Porque é um dente que ele é verticalizado. Mas quando eu imagino, por exemplo, os meus incisivos superiores, eu sei que eles são vestibularizados e os posteriores têm um grau de lingualização baseado na filosofia da mecânica de Wise. Professor, e como é que é feito isso? Isso é feito, se você não conhece, tudo baseado em dobras que acontecem em todos os fios finais, né? E aí o fio retangular, de fato, ele é um tipo de dispositivo que a gente observa que pode causar esses problemas. Então, se a gente passar para o próximo slide, pessoal, que é uma teleradiografia, ele entra aí como um dos pontos-chave de diagnóstico quando a gente quer dizer para o nosso paciente que a nossa mecânica é segura. Então, a gente tem um padrão de inclinação que diz o seguinte: o meu incisivo superior, ele tem uma inclinação com o plano palatino de 110 graus. Ah, professor, eu estou assistindo essa live, eu estou achando interessante o que está sendo falado, mas é o seguinte, você está me dizendo que a inclinação ele é dessa... observa para ver se o dente está vestibularizado. Pois bem, se eu tenho um dente que ele está 10 graus vestibularizado, isso já é muito, né? Então a gente conversa às vezes com colegas, a gente conversa com alguns dentistas, ortodontistas, que eles perguntam, olha, você não poderia fazer uma vestibularização? Doutor, eu quero fazer uma reabilitação, só que eu queria que você vestibularizasse mais os dentes. Mas se eu já tenho um padrão de dente com 10 graus de vestibularização, eu preciso avaliar muito o periodonto, no caso do meu paciente, porque pode ser que eu não queira estar fazendo um movimento mais para vestibular. Isso é louco de se pensar quando eu converso com colegas que me dizem que tem clínicas que eles não avaliam a teleradiografia. Porque como que eu vou saber o grau de inclinação, como que eu vou saber o torque que eu posso aplicar se eu não tenho mínima noção sobre qual é a real inclinação dos dentes do meu paciente? Ah, professor, eu sei só de olhar. Não, não sabe. O ortodontista que diz aí que só de olho consegue saber a inclinação do dente de um paciente, aí eu vou dizer que é de fato um ortodontista aí que tem uma bola de cristal, né? Isso não existe. Então, olhar para o meu paciente, avaliar o caso e saber quais as inclinações do dente dele, isso é fundamental. Às vezes eu pego muitos alunos perguntando, professor, meu paciente é classe 2. Vamos lá ver. Classe 2. O que é que eu faço, professor? O meu paciente é classe 2, eu devo fazer o quê? Lingualizar os meus dentes ou eu devo vestibularizar o inferior? Eu lingualizo o superior, eu vestibularizo? Eu vou dizer, bem, você, primeiramente, entendeu se é um caso ortocirúrgico, isso é muito importante que se diga. Se seu paciente é um paciente ortocirúrgico, pessoal, com certeza você não vai compensar. E aí, baseado na nossa escola, a gente avalia o degrau de Whitts, né? Mas eu vou dizer para vocês que a gente tem diversas outras formas também de complementar o perfil ortocirúrgico. Então, se eu tenho um paciente, pessoal, que é classe 2, eu quero saber se eu vou lingualizar ou vestibularizar os inferiores, eu preciso te dizer que eu preciso saber a inclinação dos dentes do meu paciente. Ah, professor, mas é só aplicar um torque, né? Bem, é o que a gente está dizendo. O movimento da raiz, ele sempre vai ser mais problemático para a reabsorção radicular do que um movimento da coroa de momento de força. Então, o momento de força ele sempre vai ser algo que vai me chamar a atenção. Por que isso? Porque o momento de força, de fato, pessoal, ele tem uma maior segurança. Então, pode passar, João, para o próximo slide. Vamos ver o caso clínico, né? Ah, professor, eu estou aqui para ver o caso clínico. Eu estou aqui para discutir justamente sobre isso. Então, olha que interessante, pessoal, esse caso que está sendo mostrado. Esse caso que vocês estão vendo aqui, né, na apresentação, é um caso que chama atenção para muitas pessoas. Ah, professor, inclinado desse jeito é só um caso ortocirúrgico. E aí eu pergunto para você está falando isso baseado em quê? Porque, pessoal, quando a gente encontra um paciente que tem esses dentes, e esses dentes eu percebo que eles são mordida cruzada, eu preciso definir se realmente aquele caso não seria um caso que eu posso compensar. E aí pessoas falam, profissionais falam, esse caso precisa de um torque vestibular nos dentes superiores. Eu concordo com você.
Eu preciso fazer um toque, para esse caso que vocês estão visualizando aqui, eu preciso fazer um toque vestibular. Mas eu pergunto para você, será que o fio retangular é a melhor opção para eu vestibularizar esses incisivos? Será que esse torque vestibular, ele realmente não vai causar um problema? Então, mais uma vez, o que a gente está reforçando para vocês, pessoal, é a necessidade da gente entender possibilidades de fazer inclinação, fazer torque vestibular ou lingual, sem me preocupar com grandes movimentos radiculares. Professor, então, você está querendo dizer que você nunca faz torque em fio retangular? Não. Em alguns momentos é necessário. Quando, por exemplo, eu quero mexer justamente a raiz. Então, nesse caso que está sendo mostrado aqui, pessoal, eu quero chamar atenção, eu quero mostrar para você como eu posso encontrar uma alternativa de fazer essa vestibularização sem eu precisar usar um torque vestibular. Então, se você está aí assistindo e você pode perguntar assim, professor, mas eu estou vendo esse caso. Professor, eu vejo que muitas pessoas fazem, depois da expansão, eu vejo que as pessoas elas fazem movimentos com um fio, com 2 ômegas projetados para frente. Você já viu isso? Então eu pergunto para você, muitas pessoas têm utilizado esse fio de aço com 2 ômegas e afastado dos incisivos, né? É uma possibilidade. Mas nesse caso eu quero muita vestibularização. E se eu quero muita vestibularização, eu vou dizer para vocês que eu posso usar alavancas, eu posso utilizar cantilevers. Ah, professor, mas não é possível um caso desse? Bem, como eu estou dizendo para vocês, a primeira pergunta que eu me faço é se esse caso aqui que vocês estão visualizando aqui do lado, né? Se esse caso aqui ele é um caso ortocirúrgico ou não. Você sabe diagnosticar um caso ortocirúrgico? É muito importante que você entenda. Porque esse caso daqui, pessoal, eu tive que fazer uma avaliação de teleradiografia, fazer uma avaliação de manipulação. Então vem uma grande dica que já é bem conhecida da ortodontia, mas você não sabe reforçar, que é a manipulação excêntrica desse paciente. Muitas pessoas me perguntam, professor, eu tenho um paciente e esse meu paciente ele é mordida cruzada anterior. Professor, me dê uma dica, qual é a primeira coisa que eu tenho que fazer na avaliação dele da clínica? E aí eu digo, se você quer compensar, é manipular o paciente em relação cêntrica. Se essa mordida cruzada eu identificar que ela tende a ficar topo a topo, eu já entendo que é um caso que tem um prognóstico favorável se a teleradiografia me confirmar isso também, né? E aí eu preciso fazer esse movimento vestibular. Pessoal, esse caso é um caso que gera muita confusão na nossa cabeça, né? Porque muitos colegas, quando pegam um caso desse, têm a certeza que esse caso é um caso a se tratar só com cirurgia ortognática. O degrau de Witt 7 é o que vai definir para mim, né, com certeza aí um caso ortocirúrgico. Então esse caso ele é um caso que está sendo compensado. Então, como eu disse para vocês, eu posso utilizar uma alavanca superior para fazer essa vestibularização e conseguir tratar esse paciente classe 3. Pode passar, João, por favor? Então, quando eu identifico, como vocês podem observar aqui, eu posso estar aplicando uma alavanca e essa alavanca no meu paciente, ela vai causar um movimento vestibular dos incisivos de intrusão e eu vou conseguir tratar essa mordida cruzada anterior. Você conhece sobre as alavancas? São feitas em fio de Naitai. Muitas pessoas comentam, o que, professor? Calma aí, fio de Naitai? Sim, porque eu quero a deflexão do fio, né? Certamente, se fosse aí uma mecânica que eu não quisesse essa intrusão, se fosse uma mecânica que eu tivesse preocupado do fio não defletir, aí eu estaria preocupado. Mas a alavanca, pessoal, ela entra com uma excelente oportunidade. Professor, e o que é isso inferior? Eu não estou entendendo. Isso inferior, pessoal, é um cursor, é um jig, né? E é esse jig que a gente usa embaixo, ele consegue distalizar o molar. E eu corrigi essa classe 3. A ancoragem superior com alavanca, além de corrigir a minha mordida cruzada anterior, também vai servir como ancoragem para eu utilizar para um elástico inferior e eu conseguir fazer essa distalização. Gente, essa mecânica eu acho incrível. Se você me perguntar, eu vou dizer que de fato essa é uma mecânica aí muito diferente, é uma mecânica que a gente tem apresentado muito, né, nas nossas aulas, e para paciente que pode ser compensado classe 3, uma alavanca extra longa na região anterior, mas cursores inferiores, eles têm sido bastante utilizados. Pode voltar para a teleradiografia, por favor, João, para a gente poder mostrar? Diante da teleradiografia, pessoal, a gente consegue visualizar que o perfil do paciente, muitas vezes não, um perfil ruim,
E há quem diga o seguinte, professor, mas a cirurgia ortognática é para deixar o paciente mais bonito. E eu pergunto para você, quem disse isso para você? Que a cirurgia ortognática é para deixar a pessoa mais bonita? Nem sempre. Se for um paciente muito exagerado, no sentido de ter um grande degrau, da mandíbula muito para frente, a maxila muito para trás, que a gente fala que é degrau de Whitts acima de 7, aí muitas vezes aquelas mandíbulas muito grandes, eu vou identificar que uma melhor estética é muito previsível, mas nem sempre. Quando a gente encontra uma paciente dessa, que ela tem um perfil que apesar de ter a projeção do lábio mais para frente, eu consigo entender que para ela talvez a cirurgia ortognática não a tornasse bonita. Que é um grande paradigma dos tratamentos ortocirúrgicos, é dizer que um tratamento ortognático vai sempre deixar a pessoa mais bonita. Isso não é uma verdade. Como eu estou dizendo para vocês, na pessoa muito, muito discrepante, é possível isso acontecer. Mas se o paciente não é muito discrepante, pessoal, isso não é uma verdade absoluta, né? E aí a gente vê por diversos casos, eu tenho muitos casos de cirurgia ortognática, que eu sempre digo assim para o paciente, olha, vou indicar você para a cirurgia ortognática, porque você quer, a gente vai melhorar a função. Mas eu não quero que você crie uma expectativa que você vai ficar mais bonito, como muitas pessoas dizem, né? Mas se ele é compensatório, eu vou querer fazer essa vestibularização. E por diversas vezes, pessoal, quando a gente mostra um caso desse, pode mostrar o caso, por favor, João, o slide antigo, pronto. E sempre que a gente mostra esses casos, as pessoas elas dizem, eu realmente quero vestibularizar, o incisivo é a única forma de compensar. Eu preciso avaliar isso a partir da teleradiografia, né? Então, se esse incisivo anterior tivesse muito vestibularizado, tivesse 10, 15 graus a mais do padrão, eu sei que eu não quero vestibularizar. E aí o estudo da minha relação cêntrica, ela casa com a minha cefalometria. Pessoal, é tão interessante esse caso, porque, acredite, diversos ortodontistas encaminhariam esse paciente para cirurgia ortognática. E pode passar, João. E a melhora desse paciente está sendo muito positiva, né? Então a gente consegue entender. É o slide, é o anterior, João, por favor. E a gente vê que é possível. Então, o que é que acontecia? O paciente tinha mordida cruzada anterior, eu via grau de lingualização. Isso é o que o permite, no meu caso, ir para frente. Se eu não tenho um dente lingualizado, como que eu vou fazer essa grande vestibularização, pessoal? De compensação? E as alavancas, eu vou dizer para vocês que é maravilhoso. As alavancas, elas me permitem fazer essa vestibularização com segurança. Você quer saber por quê? Tem várias explicações. A principal que eu quero trazer aqui para vocês é porque é feito em fio de Naitai e ela não mexe na raiz dentro do osso. Ela faz um grau de vestibularização de momento. Então, ele é um movimento que ele é mais coronal. E aí muitos colegas dizem, professor, você tem experiência de fazer a mecânica de alavanca em fio de Naitai? Com certeza. E aí dizer para vocês, pessoal, que o índice de reabsorção ele não é comum acontecer. A gente faz radiografias em diversos pacientes, a gente também faz tomografia. Se você está acompanhando os nossos casos, a gente já apresentou casos aqui que a gente tratou e posteriormente tratados em fio de Naitai, casos bem grandes, né? A nossa live de 2 semanas atrás tem mostrando casos assim, e eu te convido a assistir também. Então, se é em fio de Naitai, eu tenho mais movimento de coroa e uma maior segurança no meu caso. Então, esse caso é um caso que, num bom diagnóstico ortodôntico, com uma boa manipulação em relação cêntrica, definindo critérios cefalométricos, eu consigo identificar. Pessoal, esse caso é tão incrível, porque ainda me perguntam assim, professor, e quanto tempo de tratamento está esse caso aqui? Você está o quê? Isso aqui é o quê? Você começou com 1 ano e meio de tratamento, a gente começa de imediato. E as pessoas realmente elas se impressionam, né? Como assim, professor, esse caso aqui você começa imediatamente a mecânica? Sim. Por quê? Porque o torque que eu vou aplicar é uma inclinação em fio de Naitai, né? E as alavancas certamente seria muito bom. Há quem diga, professor, eu posso colocar um mini implante entre os incisivos centrais? E aí, professor, posso ou não posso colocar esse mini implante entre os incisivos centrais? Pode, você pode colocar, é uma opção também. Mas eu vou dizer para vocês que a alavanca é uma opção sem mini implante, né? É sempre interessante a gente também pensar em possibilidade de tratamento sem mini implante, para a gente conseguir oferecer para o nosso paciente, inclusive, uma opção, né, sem mini implante por diversas vezes. Então, esse é um caso de classe 3,
em que eu fiz vestibularização dos incisivos superiores e consegui descruzar a mordida a partir de alavancas extralongas. E aí é importante que se pense sobre isso, não é? Vamos partir para o próximo caso, João, por favor. Então, esse caso aqui. O que eu quero mostrar nesse caso, pessoal, que é um caso em evolução no consultório, é que por diversas vezes eu pego pacientes em que eu quero fazer uma vestibularização de incisivo superior. Além de fazer uma vestibularização, muitas vezes, eu também quero fazer uma retração desse molar. E aí, muitas distalização. Então, muitos colegas me perguntam, professor, então você vai fazer o quê? Você quer fazer expansão e distalização? Pessoal, uma mecânica incrível é colocar um mini implante extraovelar em cima do segundo molar. Você conhecia, João, essa mecânica? Pois eu vou lhe dizer que ela é incrível, porque a gente utiliza esses mini implantes na região mais posterior possível. Não é comum colocar esses mini implantes, de uma maneira geral, né, em cima do segundo molar. E aí a gente consegue fazer a distalização e expansão ao mesmo tempo. Ah, professor, mas eu tenho que avaliar a bordoala. Professor, eu também tenho que ver se o paciente pode expandir, né? Não, com certeza. Se você está indicando expansão no seu paciente com movimento de vestibularização, você precisa entender que o seu paciente tem que ter a indicação. Eu jamais vou indicar uma expansão em um paciente que não tem bordoala. Show, pessoal? Então é muito importante que eu pare para pensar nisso. A importância de eu saber que, obviamente, fazer movimentos de torque sem ser em fio retangular é mini implante, alavanca e a gente vai ver elásticos em cadeia. Professor, você falou também de fios com 2 ômegas de projeção para vestibularização, né? Perfeito. Mas o que eu quero focar nesse caso daqui que vocês estão vendo, pessoal, esse caso daqui você vê que eu estou utilizando mini implantes infrazigomáticos na região do segundo molar para conseguir fazer esse movimento de retração. E além do movimento de retração, eu também tenho intrusão e expansão. Então, o movimento de vestibularização ele veio sem ser por uma expansão de torque. Na verdade, a expansão de fato, ela nem acontece com o torque, né? A gente vê que o torque, ele pode vestibularizar, mas ele não faz um movimento de grande abertura como a mecânica, como o mini implante, ela pode oferecer. Então a gente mostrou aqui para vocês agora um caso de alavanca. Esse caso de alavanca, eu percebi uma melhora anterior muito boa. E também, além disso, eu mostrei aqui um caso de expansão, ou seja, torque, vestibularização dentária a partir de mini implantes. Ah, professor, mas eu já sabia que mini implantes vestibularizavam. Perfeito. O mini implante ele faz vestibularização aonde você quiser na arcada dentária. Dentro dessa arcada dentária, o que você não pode esquecer é que esse movimento de vestibularização, ele acompanha a intrusão desse molar, né? Então, se eu quero uma vestibularização sem nada de intrusão, o mini implante ele não seria uma possibilidade. Eu teria que fazer essa expansão por quadrihélice, por arco transverso, mas não com o mini implante. O mini implante ele vai ter um movimento de intrusão. E para quem isso seria muito ruim, por exemplo, se o paciente tiver extrema mordida profunda, um padrão de mordida profunda braquicefálico, e aí eu identificar que esse paciente ele realmente é um caso mais complexo. Mas, de uma maneira geral, o mini implante sendo levado para a região de molar, eu vou ter vestibularização com intrusão. Então a gente mostrou no primeiro caso, pessoal, um caso de torque que foi dado, né? Esse movimento de inclinação da coroa, no caso, não é um torque radicular. Torque radicular é só feito em fio retangular, até hoje, né, na literatura científica. E aí eu vou mostrar para vocês um próximo caso. Vamos só mostrar o primeiro caso, João, para a gente poder passar rapidinho. Então, posso identificar um caso de movimento vestibular a partir de alavancas extralongas, ou seja, na região anterior em fio de Naittai, com resultados de descruzamento muito bons. Próximo, eu mostrei para vocês um caso em que eu quero fazer vestibularização, expansão da região de molar com distalização. Então eu posso fazer esse movimento a partir da arcada dentária de uma maxila. E também, pessoal, pode passar para o próximo, mostrar para vocês um caso em que eu consiga, além dessa expansão superior, fazer um movimento de lingualização. Então, muitos colegas me perguntam assim, como fazer lingualização de incisivo se não for com fio de torque? Porque para mim, pessoal, é ainda, na minha maneira de ver,
um pouco arcaico, a pessoa diz que faz lingualização só com fio de Naitá, só com fio retangular. Então, avaliando esse caso, o que é que eu consigo observar? Eu vejo que eu tenho um paciente que eu quero fazer expansão superior, eu quero fazer vestibularização dos molares e eu também quero fazer uma lingualização. Bem, pessoal, esses são diversos casos nossos do consultório. É um paciente classe 3 que eu quero fazer expansão superior. Faz sentido o que eu estou falando? Quantas vezes a gente quer fazer expansão da maxila e retração com lingualização dos incisivos inferiores, da arcada inferior? Então, mini implante seriam possibilidades muito positivas, né? Ah, professor, mas eu uso muito elástico em cadeia associado à ancoragem com amarrilho. Mas é importante entender que se você usa elástico em cadeia associado a amarrilho, você pode estar tendo perda de ancoragem. O mini implante ele é a maneira perfeita de eu ter a lingualização sem perda de ancoragem posterior. Tá certo, pessoal? Então, muitos colegas falam, poxa, professor, mas você está falando de mini implante de novo, é porque, de fato, para lingualização, para torque anterior, movimento de inclinação, sem efeito adverso, pessoal, tem que ser um mini implante com uma ancoragem por diversas vezes, né? Eu posso, inclusive, aproveitar esse mini implante para fazer outros movimentos também. Pode voltar, João, por favor? Então, nesse caso, há quem pergunte assim, professor, mas eu não poderia aproveitar esses mini implantes superiores? Eu não poderia ancorar esses mini implantes superiores no molar, em outra fase, e usar em elásticos intermaxilares para um cursor? Sim, você pode. É uma possibilidade. Mas o que eu preciso lhe dizer é que o paciente tem que ficar trocando elástico. Essa possibilidade que está sendo apresentada aqui para vocês é um paciente que diga, olha, doutor, eu sou um empresário, eu trabalho muito, eu sou um profissional que eu não posso ficar tendo que lembrar de trocar elástico, eu quero que você aplique em mim uma mecânica que eu não tenha que colaborar. E eu vou dizer que hoje no consultório, fazer mecânicas como essa, que você observa, que o paciente tem mini implantes superiores, está fazendo a expansão, ou seja, é um paciente que eu quero expandir e corrigir também a classe 3. Só de olhar para aí, com certeza você deve estar pensando, professor, esse é um paciente lateral de nato, não é não? Esse é um paciente que você está fazendo a expansão superior e você espera que a mandíbula ela encaixe dentro da maxila. E aí hoje, de fato, para a gente fazer a expansão com o mini implante, ela é muito satisfatória. É um tipo de mecânica muito precisa. E os mini implantes inferiores para fazer a lingualização. Então, o elástico em cadeia é em que eu faço lingualização, a alavanca ou os mini implantes é que eu consigo fazer vestibularização. Na alavanca e no mini implante, a vestibularização ela acontece junto com a intrusão. Só que as alavancas é para a intrusão anterior e o mini implante é para a vestibularização posterior. E ainda há quem diga o seguinte, professor, e se eu não tiver mini implante, meu paciente não tem possibilidade, eu não posso usar alavanca? A gente já conversou aqui que movimento de só vestibularização acontece com um fio de projeção vestibular com 2 ômegas. E aí a gente conseguindo fazer. Professor, você falou muitas possibilidades, né? Mini implante, alavanca, elástico em cadeia associado a mini implante. Cursores podem ajudar também na hora que eu distalizo molar nesses elásticos em cadeia. E aí eu vou dizer para vocês, pessoal, que existem diversas possibilidades em que eu possa estar fazendo inclinação. E essa inclinação, gente, há quem diga que não tem estabilidade. Sabe o que eu tenho que dizer para você? Nesse caso, por exemplo, aqui, que vocês estão visualizando, para eu conseguir fazer o movimento de lingualização, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que verticalizar o molar. Eu tenho que distalizar o molar. E aí eu lembro para todo mundo o quê? Molares verticalizados é um dos pontos de estabilidade de um tratamento. Então, você acha mesmo que tratar em fio de Naitá e que eu conseguir compensar meu paciente, você acha que esse movimento ele não tem estabilidade? Bem, molares verticalizados têm estabilidade. Casos de descruzamento têm estabilidade. Expansão dentária com borda wala tem estabilidade. E tudo, pessoal, se torna para a gente cada vez mais abrir a nossa mente para a gente estar fazendo essas mecânicas. Professor, e se eu quero fazer expansão, torque posterior é bom? Não. Pessoal, talvez você esteja aí assistindo e está pensando assim, professor, eu uso o fio retangular mesmo.
Professor, já tentei fazer algum grau de vestibularização dos dentes posteriores. Professor, o movimento, assim, ele acontece, mas ele é meio impreciso, né? Sem sombra de dúvida. Sem sombra de dúvida. Além da gente pensar que o fio retangular, mais uma vez, o que a gente falou no começo dessa live, tem a possibilidade de causar uma reabsorção no osso. Uma reabsorção radicular. Penetração óssea, causar algumas problemáticas, né? E chamar atenção a isso. Então, se você está assistindo essa live, também queria convidar você para a gente, nessa conversa, falar que a gente está com um curso de mini implantes, né? Que acontece em Fortaleza, na Clinicare, nos dias, me lembra aí, João, dias 20 e 21. Dias 20 e 21 de agosto, né? 20 e 21 de agosto, curso de mini implante, para a gente entender um pouco mais sobre essas possibilidades e abrir a nossa mente. Eu vou repetir o que eu sempre falo. Saber fazer mecânicas que não sejam em fio retangular tem sido uma das principais pautas de melhora, né, de qualidade. E aí, se eu consigo identificar e conseguir aplicar isso no meu paciente, com certeza é o grande diferencial. Professor, por isso você trata em 10 manutenções? Eu já escutei falar isso. Por diversos casos, sim, a grande maioria. Outros até em menos tempo. Mas isso só acontece porque eu sei e consigo aplicar uma mecânica em fio de Naitai. Show, pessoal? Hoje a gente está ficando por aqui. A dica é sim, é possível tratar casos em inclinação em fio de Naitai, em inclinações de vestibularização e lingualização, mesmo que eu não esteja em fio retangular, mesmo que eu não esteja em fio de aço, conseguindo assim antecipar diversas mecânicas na nossa ortodontia tão inovadora que a gente trata, tá certo? Caso você não tenha assistido essa live, ou você está pegando no fim, eu te convido a assistir posteriormente, vai ficar gravado no YouTube, para você estar abrindo um pouco a mente, conhecendo um pouco mais sobre diferentes dispositivos para eu tentar sair desse fio retangular o máximo possível e conseguir antecipar as mecânicas que eu tanto quero. Pessoal, a nossa apresentação era isso. Foi um prazer ter todos vocês aqui. Fique ligado com a gente. Se inscreve no canal, né, Ortomassal. A gente está publicando conteúdo direto por lá sobre a ortodontia e a gente fica à disposição. Até a próxima.